Amigos e amigos e amigas, irmãos e irmãs, é hora de notícias resumidas no Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta sexta-feira. Olha, já estamos na sexta-feira, como o tempo está passando rápido, hein? Sexta-feira, dia 5 de abril de 2019. Vamos imediatamente ao mercado financeiro. Olha, o mercado reagiu ontem. O mercado reagiu. O presidente Jair Bolsonaro fez reuniões com parlamentares. Houve novas perspectivas no cenário político e o mercado reagiu positivamente. O dólar norte-americano caiu 0,51%, cotado a R$ 3,85. O índice B3 do Ibovespa, a Bolsa de Valores, teve alta de 1,93% a 96.311 pontos. O salário mínimo em vigor vale R$ 998. A taxa Selic, a taxa básica anual de juros, 6,5%. O gás de cozinha na Petrobras, o botijão de 13 quilos, desde 5 de fevereiro permanece o mesmo valor, R$ 25,33. O óleo diesel também permanece com o mesmo valor já há vários dias, R$ 2,14 o litro. O litro da gasolina teve um pequeno acréscimo de 10 centavos, R$ 1,93 o litro da gasolina na Petrobras. Vamos à cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória. Teve pouca alteração. O Arábica 6, a saca de 60 quilos, R$ 366, R$ 1 a mais que o dia anterior. Arábica 7, R$ 316, também com R$ 1 a mais. Conilon 7, R$ 279, o mesmo valor do dia anterior. E agora essa notícia aqui. Olha, essa notícia é importante. Essa notícia é importante porque foi em São Paulo uma grande operação da Rota, a Polícia Especial de São Paulo, a Rota, que é a polícia para os casos mais graves. A Rota é uma polícia que já chega chegando, quando tem criminosos de alto poder de fogo. Quando tem criminosos com alto poder de fogo, chame a Rota. Então a Rota eliminou 11 criminosos ontem numa grande operação. 11. 10 mais 1, 11. 10 mais 1, 11. A Polícia Especial de Elite de São Paulo, a Rota. Porque os criminosos tocaram terror, ou queriam tocar o terror. Mas 11 deles foram eliminados, porque não houve outra alternativa. Inclusive os policiais serão homenageados pelo governador João Dória. Os policiais serão homenageados, porque esses criminosos ameaçavam explodir bancos, fizeram reféns, entraram em residências. Olha, foi uma manhã, porque toda a ação começou pela manhã. A polícia já investigava esse grupo de criminosos. Eram pelo menos 20 homens. 20 criminosos agindo. Eram mais até. Começou na madrugada, em Guararema, região metropolitana de São Paulo. Então foi preciso chamar a polícia de elite. Porque ela chega, como eu já disse, chegando. Porque com esse tipo de bandido que estava agindo lá, não tem muita conversa não. Eles são do mal mesmo, esses criminosos. Em Guararema, região metropolitana de São Paulo, tentaram explodir agências bancárias, chegaram a explodir
mas não conseguiram levar o dinheiro. Depois entraram numa casa, nenhum policial ficou ferido. Então quer dizer que a operação foi perfeita. Nenhum policial, nenhum agente da polícia, agente de segurança ficou ferido. Mas 11 assaltantes foram mortos. Então tá aí a atividade da polícia de forma eficaz. Não houve vítima, como vítima morador não houve, funcionário de banco não houve, só 11 assaltantes perigosos que morreram nesse confronto com a polícia, né? Pois é, gente. Então é uma operação de grande envergadura. Nós temos que divulgar por isso. Esses homens serão homens das tropas da polícia. Os homens que atuaram nesse episódio serão homenageados pelo governador João Dória, porque eles defenderam a sociedade. Mais de 20 homens armados tocaram o terror numa cidadezinha pequena como Guararema, que faz parte da região metropolitana de São Paulo, mas a polícia já tinha conhecimento de algum ato criminoso ali. Certamente o serviço de inteligência já havia passado. Aí o que aconteceu? Foi chamada a polícia de elite, a Rota. Em São Paulo é a Rota, polícia de elite. E a Rota atuou eficazmente, nenhum policial morreu, nenhum policial saiu ferido, mas 11 criminosos com alto potencial de fogo, esses criminosos com alto potencial de destruição, de violência, de maldade, 11 criminosos foram mortos nessa ação de enfrentamento contra a polícia. 11 criminosos em São Paulo. E digo mais uma vez, foi uma ação necessária. Por tudo que já foi divulgado na imprensa, foi uma ação necessária. E eu sou um militar da reserva não remunerada das Forças Armadas, eu sei que quando você entra numa operação desse tipo aí, você tem que pensar na maioria da população, pensar nos cidadãos de bem. Já pensou? Mais de 20 criminosos agindo na madrugada, super armados. Então, parabéns à Rota Polícia de Elite de São Paulo, que eliminou, então, não houve outra alternativa, eliminou 11 assaltantes perigosíssimos de bancos. Olha, agora outra notícia aqui, é do Espírito Santo agora, essa que eu falei é de São Paulo. No Espírito Santo foi preso um suspeito de diversos assaltos a ônibus. A polícia daqui também investiga, a polícia daqui também tem o seu sistema de inteligência, suas investigações. E a Polícia Civil prendeu o suspeito de diversos assaltos a ônibus na Grande Vitória. E além de assaltos a ônibus, outros crimes também. A prisão do suspeito ocorreu no bairro chamado de Barro Branco, na Serra. Então a Polícia Civil autuou esse suspeito por roubo e corrupção de menores. Roubo e corrupção de menores. Olha, gente, outra notícia aqui, essa é sobre os radares. Tá havendo uma polêmica danada, porque o presidente Jair Bolsonaro cancelou 8.000 radares de trânsito que seriam instalados no país. Ele alegou que muitos deles eram para arrecadar dinheiro só. Já se falou tanto na indústria da multa, né? E agora tem gente que fica contra. Falaram tanto que tinha indústria de multas, radares só para ganhar dinheiro, para aplicar multas. Agora que o presidente resolveu cancelar, tem um punhado de gente falando contra. Quer dizer, mostram realmente que não tem uma lógica.
Então o presidente cancelou 8.000 radares, porque eram ineficazes, ou então eram para arrecadar dinheiro somente, não educacionais, radares para educar ou para corrigir. E com isso, com esse cancelamento de 8.000, o Espírito Santo deixará de ter 280 deles, né? 280 deles. Eu, francamente, sou favorável ao presidente Bolsonaro nessa atitude de cancelar 8.000. Não tenho pesquisa nenhuma se esses 8.000 radares a mais aí iriam fazer o bem, iriam transformar o trânsito numa maravilha. Não tenho nenhuma pesquisa nisso, não sou aqui um vidente. Então, em princípio, já tem muitos radares funcionando. Se os que já funcionam fizessem o bem ou desse o retorno necessário, já seria bom demais. Então, não sei por que algumas pessoas começam a criticar. E olha, o cantor Naim, hein, gente? O cantor Naim, ele fez muito sucesso. Na época, tem tempos, hein? Você que é mais jovem não vai lembrar, não. O cantor Naim fez muito sucesso no programa do Silvio Santos, no quadro Qual é a Música? Cantor Naim. E de repente ele ficou preso aí quase 10 dias por causa de descumprimento de uma medida protetiva. Aquela medida em que o ex-marido não pode se aproximar da ex-mulher. E ocorreu aí que parece que ele aproximou-se, mas o advogado disse que não, que houve um mal-entendido, e o cantor Naim acabou preso quase 10 dias. Mas ontem, o advogado do cantor, que é muito popular lá em São Paulo, o cantor Naim, o advogado conseguiu um habeas corpus e o artista, que está no seu terceiro casamento, na sua terceira união conjugal, o artista conseguiu se livrar da cadeia ontem, depois de passar quase 10 dias na prisão. Então, essa notícia está nos jornais hoje, jornais que tratam das celebridades, dos artistas, né? Então ele não podia chegar perto da ex, parece que chegou, mas aí o advogado dele disse que houve um mal-entendido, tanto é que ele conseguiu o habeas corpus. Vamos esperar para ver quais são as outras informações no decorrer do dia de hoje, porque a soltura foi ontem à tarde, então hoje os noticiários de celebridades estão tratando muito desse assunto. Olha, um policial militar foi preso por tentativa de assassinato ou homicídio em Vila Velha. Determinação da justiça. Ele está recolhido a um quartel da PM em Vitória. Agora, o policial se defendeu. Ele disse que ele não praticou essa tentativa de homicídio, não. Ele disse que, segundo a informação da TV Vitória, ele disse que agiu em legítima defesa, né? E fez um disparo, né? Desferiu um disparo para se defender, né? Mas só que ele não fez o disparo para se defender, mas não comunicou aos CIODs, que deveria ser o rito normal, comunicar aos CIODs. Não comunicou a ocorrência a ninguém. Então aí é um questionamento aí, mas ele vai ter, lógico, a possibilidade de se defender. Aqui no país todos têm o direito à defesa, mas em princípio ele está detido no quartel da Polícia Militar por esse disparo, que seria uma tentativa de homicídio, mas que ele fala que agiu em legítima defesa. Olha, a partir de hoje em Colatina, vamos mudar de assunto, vamos falar de cultura, de leitura. A partir de hoje em Colatina tem uma feira popular do livro. Você que gosta de ler aí, olha, eu gosto de ler, eu tenho até 2 livros publicados. Eu tenho o livro Minhas Viagens Marítimas pelo Mundo e História Viva de Colatina. 2 livros que eu publiquei, tenho até mais 2 escritos, mas ainda não lancei. Mas então você que gosta, como eu, de leitura, de livros, então começa hoje, vai até o dia 21, a Feira Popular do Livro em Colatina, hein? Vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas.
vai funcionar aos sábados das 9 às 22 horas e no domingo das 12 às 20 horas. Então você tem todas as possibilidades de adquirir um livro com vários títulos para você lá escolher nessa feira popular do livro, começando hoje, a partir das 9 horas, né? Até a noite, na Praça Sol Poente, tem livros para todos os gostos. E o valor, preço bem pequenininho, a partir de R$5 o livro, hein? A partir de R$5. É bom participar, hein? Colatina, então, hoje, na Praça Sol Poente, a Feira Popular do Livro, funcionando das 9 às 19 horas na sexta. No sábado, das 9 às 22, no domingo, das 12 às 20 horas. Olha aí um acidente noturno ontem, um acidente noturno. Um caminhão bateu num poste e o trânsito ficou bastante engarrafado em Vitória, a capital do estado. Já pensou? Na hora do rush, na hora do pico de tráfego, perto de São Torquato, em Vitória. Então ontem foi um sufoco, hein? Naquela hora do rush, quando todo mundo está voltando para casa, todo mundo está querendo chegar em casa para tomar um banho, para jantar e tal, para rever os parentes, e de repente um caminhão bate em um poste e aí o trânsito fica mais lento do que o habitual. Não é fácil, né? Perto de São Torquato. Olha, e adolescentes que usaram, adolescentes capixabas, esses adolescentes que não têm noção do perigo, porque usaram a rede social, a internet, para fazer ameaças a escolas. E a polícia descobriu, a Polícia Civil, né? Depois disseram que era uma brincadeira. Pô, que é isso, gente? Vocês que são jovens, sabem usar a eletrônica torto e a direito, sabem raciocinar. Vocês estão na escola, estão com a cabeça fervilhando, novinha, o cérebro novo, tem que raciocinar bem. O que é isso? Né? Ameaçar escolas, ainda mais depois do que ocorreu em Suzano, em São Paulo, quando houve 10 mortes lá por ex-alunos. Então vocês têm que pensar, não pode ser sem noção não. Olha aí, a Polícia Civil está agindo, né? Esse negócio de dizer, era brincadeira, não pode ameaçar a escola é uma instituição de respeito. O delegado disse que não vão ficar impunes, não vão ficar. São pelo menos 3 casos aí que serão levados ao Poder Judiciário. Um em Viana, um na Serra, outro em Cariacica. Então, gente, parece que tem drogas no meio envolvida também. Não se pode agir dessa forma, não. Né? O que é isso, gente? Não se pode. Tem que ter respeito pela escola, a instituição que dá aquela formação para a juventude, dali sair para trabalhar, para exercer sua atividade laboral. Poxa, o que é isso? Vocês que fizeram esses boatos, que sejam boatos, ou esses atos maldosos aí, vão responder. Ainda mais que tem drogas envolvidas aí no meio, né? Tem outras coisas erradas também, além das ameaças, mesmo que elas sejam brincadeiras. Não é isso que pensa o delegado, não. O delegado vai levar para o judiciário. E apronte-se aí, você que provocou esse tipo de ação, apronte-se para responder. Vamos lá, mais notícias. Em Aracruz, teve aquele temporal anteontem, né, que nós até comentamos aqui ontem, no noticiário de ontem, no web jornal do Paulo Maciel de ontem. Você que acessa o meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, você viu
Você que frequenta viu ontem essa notícia. Aquele temporal, a tempestade que abateu-se sobre Aracruz, no litoral norte, município vizinho aqui de Colatina e Linhares, aqui no Espírito Santo, litoral norte capixaba. Então 18 casas ficaram destelhadas, foi na quarta-feira. Árvores caíram e os ventos chegaram a 65 km por hora. E choveu pelo menos 35 milímetros, só eu acho que em alguns lugares menos de uma hora. Menos de uma hora de chuva, 35 milímetros. Teto de um supermercado caiu, foi levado, muitas casas atingidas, estradas, árvores caídas. Realmente foi um temporal que assustou Aracruz, né? Anteontem, na quarta-feira, e nós aqui repetimos essa informação porque realmente causou muitos estragos que ainda não foram reparados. Olha, uma criança foi atingida por uma viatura e está internada. É um menino de 10 anos, na Serra, né? No bairro Planalto Serrano, na Serra. A criança, o menino de 10 anos, voltava da igreja para casa numa bike. A criança, o menininho, estava numa bicicleta. A mãe, o parente da criança, do menino, alega que a sirene, parece que da viatura não estava ligada para alertar o ciclista, não é? Para alertar o ciclista, o menino de 10 anos, ele acabou sendo então atingido. Mas já a polícia deu a sua versão. É importante que a gente saiba, né, as versões. A versão da polícia é o seguinte, que houve perseguição a outros jovens ali, a jovens criminosos, não a criança, mas a jovens criminosos na região. Havia uma perseguição e ocorreu o acidente. Então, foi algo, uma fatalidade. E, inclusive, a polícia diz que após o acidente, os próprios policiais prestaram os primeiros socorros, né, e deram todo apoio. Então, a gente também não pode ficar falando mal também, sem saber direitinho o que ocorreu. Lógico que a gente lamenta, lamenta quando uma criança, um menino de 10 anos, né, fica ferido e tal, mas parece que não é nada grave. Mas a gente tem que entender também o outro lado, porque a polícia estava ali numa operação perseguindo criminosos, jovens criminosos, e de repente, né, por uma fatalidade aconteceu. Agora é lógico que vai haver a investigação, né? Nós temos hoje tanto grupo governamental ou grupo público, né? Associação, unidades de promotorias, defensorias, polícia, corregedoria, tanto órgão para investigar, que justiça, tem tudo mais. Então, se realmente não houve culpa, a polícia não pode ser, né, penalizada. Olha, a rua no centro de Vila Velha, um jovem criminoso, ele arrombou um carro, um automóvel Uno, foi filmado. Hoje em dia tem câmera para tudo quanto é lado, apesar de que os criminosos não estão nem aí para a câmera. Tanto é que esse criminoso aqui, ele arrombou um Fiat Uno e foi tudo filmado e ele não estava nem aí. Entrou no Fiat Uno, no automóvel, e roubou os objetos lá. O Fiat era de uma senhora, ou é de uma senhora, porque é a segunda vez, inclusive, que o automóvel é arrombado no centro de Vila Velha, hein? Ei, meu Deus do céu. Estou falando? É crime para todo lado. E agora aquele surto de diarreia que aconteceu em Vila Velha, hein? Continuam hoje as investigações. Uma nova perícia foi feita ontem na creche de Vila Velha, lá na Praia da Costa, onde ocorreu 17 pessoas contaminadas, né? Ocorreu o caso aí em que 17 pessoas ficaram contaminadas e um menino de 2 anos morreu. Então, ontem foi feita uma nova perícia na creche. Nesta sexta-feira também tem novos trabalhos que serão realizados lá. Inclusive o Ministério da Saúde vai entrar na situação também. Agora tem o governo do estado, a Prefeitura de Vila Velha e o Ministério da Saúde. Entrou no meio porque esse caso aí é raro, né? É uma situação que ninguém esperava. Uma bactéria, uma infecção que parece que é a única
no país. Não tinha acontecido em nenhum outro lugar. Então, vamos esperar ainda as investigações finais, porque se o Ministério da Saúde está entrando no caso aí, né, dizendo que é o primeiro surto no país, isso vai ter um desenrolar aí, né, vai ter um desenvolvimento a mais nestas investigações e novos casos estão sendo investigados, inclusive, para ver se tem relação com esse surto. Então não podemos falar assim nada taxativo aqui, porque, como eu disse, o Ministério da Saúde está entrando no caso e a gente tem que esperar um pouco mais. Outra notícia aqui que eu quero falar, mais amena aqui, uma criança, um menininho, olha, muita gente quer fazer o seu aniversário, e o menininho, ele quis fazer o aniversário, sabe aonde? Na corporação, na polícia militar, na sede da polícia, na criança. Algumas pessoas celebram o aniversário em casa, outras em salões de festas ou no trabalho. Mas para o pequeno Miguel Santos Correia, alô Miguel, Miguelzinho, o sonho dele foi concretizado na última terça-feira, data em que completou 6 anos. Aí qual é o sonho dele? Uma festa no quartel com o tema Polícia Militar. E ele conseguiu. Desde os 3 anos de idade, o sonho de Miguel era comemorar o aniversário com o tema, né, Polícia Militar. Após conhecer o desejo do menino, os policiais militares do 12º Batalhão, juntamente com a comunidade, promoveram a comemoração no quartel em Linhares. Bacana, né? O sonho de uma criança de 10 anos, não, de 6 anos, né? 10 anos não, 6 anos, né? Realmente bonito. Ele recebeu uma fardazinha, bonitinho, legal. Tá no meu site aí, no meu blog, né? No meu facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Tá no meu blog também, repórterpaulomaciel.blogspot.com, e parabéns aos policiais que realizaram o sonho do pequeno Miguel, que completou seu aniversário de 6 anos na Polícia Militar. O tema que ele queria para a sua festinha era Polícia Militar. Bem, deixa eu ver se eu tenho mais uma notícia aqui, para a gente chegar ao final realmente do nosso web jornal do Paulo Maciel. Chegamos ao final, falando dessa notícia aqui que é importante. Olha, presidente Jair Bolsonaro anuncia 13º do Bolsa Família na semana que vem. O presidente confirmou ontem que o governo pagará o 13º ao Bolsa Família no final deste ano. A medida está entre as metas dos primeiros 100 dias de seu governo e será oficialmente anunciada na próxima semana. Então, está aí mais uma de suas metas de trabalho nos 100 dias de governo que o presidente Jair Bolsonaro vai cumprir na semana que vem. Chegamos ao final do web jornal do Paulo Maciel. É o seu jornal resumido de todos os dias aqui nos meus endereços: facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Shalom, a paz de Cristo Jesus para todos. Shalom Adonai.